E aí, pessoal, tudo bem? A Inglaterra cancelará negócios com a gigante chinesa. É uma das informações mais impactantes dos últimos 2 dias e a gente vai acompanhar agora com o professor Belei. Bom dia, hoje domingo, dia 5 de julho de 2020. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria. Meus amigos, Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, surpreendeu o mundo no começo do ano e levou muita irritação a Washington com uma decisão para lá de heterodoxa. Ele permitiu, no começo do ano de 2020, permitiu que a Huawei tivesse acesso, digamos assim, a 35% de toda a rede de telecomunicações do Reino Unido a partir de então, uma espécie de reformulação da rede. E deu Boris Johnson, naquela ocasião, 35% para a Huawei, 35% do mercado para a Huawei fazer a devida modernização com suas anteninhas 5G. Quem não lembra dessa matéria? Saiu no Telegraph, dizendo que o primeiro-ministro Johnson tinha dado aval para a Huawei construir 35% da nova infraestrutura de internet da Grã-Bretanha, com condições que excluíam de todas as redes de segurança e locais geográficos sensíveis, como sites, bases nucleares e militares. Mas o resto estava à vontade a Huawei para fazer os seus negócios lá na Terra da Rainha. Hoje, o mesmo Telegraph traz uma notícia bem diferente. De acordo com relatórios do Gabinete Central de Comunicações do governo britânico, diz o Sunday Telegraph, o primeiro-ministro Boris Johnson está pronto para fazer uma grande mudança nas políticas de telecomunicações, depois de reavaliar riscos apresentados pela empresa chinesa. O que teria acontecido? Um puxão de orelha de Donald Trump? Bem, Donald Trump já havia dado um bom puxão de orelha em Benjamin Netanyahu no ano passado, quando o primeiro-ministro de Israel, serelepe, feliz e alegre, estava embarcando na mesma onda de Boris Johnson, dando à China a possibilidade de remodelar o porto de Haifa e de quebra instalar as anteninhas 5G por Haifa e outros lugares de Israel. O tratamento de Trump a Benjamin Netanyahu naquela ocasião, por volta aí de outubro, novembro e dezembro, deixou muito claro que se Israel quisesse fazer grandes acordos com a China, teria que desfazer grandes acordos com os Estados Unidos. E bem sabemos que aí a coisa fica complicada, porque Israel depende e muito dos Estados Unidos, sempre foi assim, até mesmo pela criação do Estado moderno de Israel, tudo passou pelo envolvimento direto dos Estados Unidos. Aliás, eu vou falar disso nesses programas que eu tenho feito, nessas lives que eu tenho feito falando sobre a Revolução Globalista, vamos chegar também na fundação do Estado de Israel. Mas o fato é esse, o presidente Donald Trump pegou pesado com seu colega Benjamin Netanyahu. Teria ele também feito o mesmo em relação a Boris Johnson? Talvez não. Mas a sacada, por assim dizer, a ideia brilhante, por assim dizer, de Donald Trump em relação à Huawei fez com que automaticamente o Reino Unido, mas não só o Reino Unido, o Japão e a Austrália também começassem a se afastar de toda e qualquer possibilidade de negócios com a Huawei. O que fez o gênio Donald Trump? Alguns dias atrás eu trouxe uma matéria dizendo o seguinte, e se não me engano foi logo no começo da semana, Donald Trump havia proibido empresas norte-americanas a socorrerem-se de um fundo para a proteção da empresa nos Estados Unidos, uma espécie de BNDES para empresas de comunicação. Esse fundo está em torno de 8 bilhões de dólares. Pois bem, o governo Trump proibiu qualquer empresa americana de tecnologia e comunicação a recorrer ao fundo se tivesse qualquer participação com a Huawei, fosse na compra de peças, de contratos, enfim, toda e qualquer participação envolvendo uma empresa de telecomunicações norte-americanas com a Huawei impediria automaticamente essa empresa de buscar recursos neste fundo para empresas de telecomunicação e informática também, enfim, empresas de alta tecnologia. Bem, esta decisão do governo tirou, claro, da Huawei a possibilidade de trabalhar com tecnologia americana. E aí, bem, para continuar tocando os seus negócios, tendo a sua margem de lucro altíssima ainda com produtos de tecnologia razoáveis, produtos de tecnologia, obrigou-se a Huawei a buscar no mercado empresas de tecnologia não tão famosas e seguras quanto as americanas.
Nenhuma empresa americana quer se queimar com o governo. Empresas de tecnologia que forneciam materiais, produtos tecnológicos para a Huawei recusaram-se, a partir daquela ordem do governo Trump, pararam de fornecer produtos à Huawei. Esta viu-se obrigada a buscar produtos equivalentes de alta tecnologia em outros mercados. E é aí que surge o problema para a própria Huawei. Alguém colocou na cabeça de Boris Johnson que a Huawei está se servindo de empresas não muito seguras para compensar a falta das empresas americanas a prover-lhe de material e tecnologia. Isso bastou para que Boris Johnson colocasse um ponto final naquele alegre contrato do começo do ano que dava 35% do mercado do Reino Unido para a Huawei. Perceberam a jogada? Donald Trump, numa canetada, tornou a Huawei ainda mais insegura do que já era. Sim, já era, porque afinal de contas a Huawei trabalha para o governo chinês, para o Partido Comunista Chinês, e trabalha também para a área militar chinesa. Ela pode muito bem recolher informações do Ocidente e passá-las para o Partido Comunista, para a área militar da China, isso ninguém duvida. E somente por isso já a Huawei era, digamos, bastante suspeita. Mas agora, tendo embarcado nos seus produtos outras empresas ainda mais suspeitas, dessas provavelmente muitas também são chinesas, a coisa começou a complicar realmente para a gigante chinesa. Torna-se cada vez mais difícil para a Huawei encontrar mercado no Ocidente. Ainda há muitos países europeus, sim, desejando as maravilhas das antenas 5G da Huawei, porque esta tem um preço bastante camarada, bastante acessível, como de resto todo produto chinês. Mas, contudo, os maiores, como o Reino Unido, já estão dizendo necas de pitibiriba. Isso foi o que o Telegraph trouxe agora há pouco. Um estudo apresentado ao presidente nessa semana, ao primeiro-ministro Boris Johnson. Vamos só um minutinho, vamos fazer a nossa tradicional baldeação. Muito bem, baldeação realizada com extremo sucesso. Um estudo apresentado ao primeiro-ministro nesta semana garante que as sanções dos Estados Unidos contra a Huawei obrigarão a empresa a usar tecnologia não confiável. De acordo com relatórios do Centro Nacional de Segurança Cibernética, as medidas tomadas pelo governo Trump, proibindo a empresa chinesa de usar tecnologia que depende da propriedade intelectual dos Estados Unidos, tiveram um impacto severo na empresa, segundo o Telegraph. Por sua vez, essa matéria termina dizendo que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar outros países a compensar a próxima geração de tecnologia de telecomunicações de fornecedores ocidentais, a fim de evitar que os produtos da gigante chinesa Huawei dominem o mercado ocidental. Já a Austrália e Japão e alguns outros países também impuseram restrições à tecnologia chinesa, praticamente o mesmo que tem feito Donald Trump. Mas, contudo, muita gente ainda se deixa seduzir porque os equipamentos da Huawei são, sim, de baixo custo, são populares, principalmente entre países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, inclusive dentro da Europa. É o caso daqueles países que ainda têm o espírito de colônia, países muitas vezes grandes e ricos, mas que têm a vocação a ser colônia, querem ser colonizados. E muitos desses querem ser colonizados justamente pela China, porque tem produtos baratinhos, né? Ainda bem que não é o nosso caso, claro. Pois é uma guerra. A Huawei não pode, mas os Estados Unidos podem. É uma guerra, você pode optar também. Quer ficar com a China? Fique. A China é um país. Pelo menos lá as liberdades estão garantidas, não é mesmo? Bem, para terminar, mais um fato curioso acontecido no Irã. Ontem, sábado, dia 4, mais 2 explosões em 2 usinas. O Jerusalém Post noticiou que o primeiro acidente aconteceu na usina Shahid Medash Zargan, na cidade de Ahvaz, no sudoeste do Irã. Aconteceu um vazamento de cloro que enviou dezenas de funcionários para a sala de emergência. Trata-se aqui de uma usina petroquímica. Outra usina petroquímica na mesma região, 1 hora depois, teve também que evacuar funcionários às pressas. A matéria diz que 70 pessoas ficaram feridas nessa outra usina petroquímica, devido a também um vazamento de gás e de cloro. Chama-se Companhia Petroquímica Karum, localizada ao sul de Ahvaz. Segundo a agência de notícias iraniana IRNA, o vazamento ocorreu após a ruptura de um cano de um tanque no local. A causa da ruptura está sendo investigada, segundo uma autoridade local. Pois então já são 5 os grandes acidentes em pouquinho mais de uma semana.
70 funcionários da segunda usina inalaram gás de cloro e tiveram que ser hospitalizados. Pois é. Claro que o Irã já mandou dizer que está de olho em Israel. Ele está acusando, ou pelo menos suspeitando, de que Israel esteja por trás dessas sabotagens. Porque agora está claro, não é nenhum ataque de fora, mas sim grupos iranianos de dentro do país estão sabotando usinas principalmente, e provocando acidentes também próximos a bases militares e hospitais. Já é o quinto, como disse, o quinto acidente em pouquinho mais de uma semana. Benny Gantz mandou dizer hoje que Israel não está por trás de tudo que acontece. Quis dizer, o recado dado ao Irã é que Israel não tem nada a ver com isso. Bem, segue aí o curioso momento em que vive o Irã. Existem sim já sabotadores dentro do país. Vamos aguardar como que essa história se desenvolve. Muita atenção ao Irã, porque uma vez descobrindo que está sob ataque, pode reagir de modo bastante imprevisível e perigoso, claro. Por enquanto é isso. Tenham um bom domingo, todos os amigos do canal. Mais tarde nós voltamos com mais um. Agora vamos ouvir Alexandre Garcia falando sobre o Supremo Tribunal Federal. O jornalista Alexandre Garcia comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor restrições ao jornalista Oswaldo Eustáquio, que na prática significam um impedimento do trabalho. Alexandre Garcia disse: o ministro Alexandre de Moraes esgotou o prazo de prisão temporária, que foi repetido, foi prorrogado, esgotou e soltou o jornalista Oswaldo Eustáquio. Mas ele não pode trabalhar na mídia dele, na rede social. Não pode. Constituição rasgada na cara da gente. Essa é a verdade. Está lá na Constituição, artigo 220, da liberdade de expressão, de informação. Mas estão fazendo. Acho interessante que se trata de crime político, de crime de opinião. Isso não existe na Constituição. E há um silêncio incrível das entidades de jornalismo. Um silêncio ensurdecedor. Que pena. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu sou o maior vendedor de infoprodutos do Brasil. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje. Que pena. Depende do lado, né? Depende do lado, se prende. De que lado o sujeito está. Se era um hacker que entrou em conta de autoridades, esse está protegido. Se tem dinheiro envolvido, esse está protegido. Mas esse está protegido porque era do outro lado. Esse é o chamado ativismo do judiciário. É uma pena isso, porque isso não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com totalitarismo. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Tô aqui com... No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu sou o maior vendedor de infoprodutos do Brasil. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje. Com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é um AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa Frente Parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, que defendem a liberdade de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar, que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações da liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas no Brasil inteiro, para impedir que esse projeto vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso. É uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu sou o maior vendedor de infoprodutos do Brasil. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje.
2096, 72, 83, 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então cobre, me ajude a cobrar o deputado senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5, seja instaurada no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Senhoras senadoras, senhores senadores, é inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo. Porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora... No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu sou o maior vendedor de infoprodutos do Brasil. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje. determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador. Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro, que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isso é irregular. Não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí, pessoal, então a gente viu que agora muita coisa nova surge no Brasil, né? E aqui é uma síntese de tudo que está acontecendo e que é mais importante neste momento. Nossa ideia aqui é realmente trazer uma compilação de conteúdos importantes para que você fique atualizado e você também não precise gastar tanto tempo. Beleza? Então, forte abraço, sucesso para você e até mais.